Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a prateleira aqui continua cada vez mais alta. Eu tenho a honra de receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Fava Neves. O Marcos é o seguinte, ele dispensa maiores comentários, eu já vou logo agradecendo a sua presença aqui. Obrigado, viu, Marcos? Carlão, eu que te agradeço. Um prazer falar com você que tem feito esse trabalho tão fenomenal de comunicação no agro brasileiro, levar informação às pessoas de uma forma criativa, né? Você é muito joia. Ô, Marcos, deixa eu te falar. Eu falo que não apresento meus convidados, mas meus convidados, você é um cara que realmente dispensa apresentações. Eu queria saber um pouquinho de onde veio o Marcos Fava Neves, quem é o Marcos. Ô, Carlão, eu sou nascido na cidade de Lins. Minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, são de lá. Nasci na Santa Casa de Lins, está lá o prédio ainda, em 1968. Apesar de eu ser linense, nunca morei em Lins, né? Mas passei minhas férias quase todas lá, porque os dois avós, né? Os dois lados eram de lá, então, inesquecíveis aí os natais, Ano Novo, Carnaval. Mas aí eu morei em São Paulo, né? Quando, no começo da vida, um pouquinho lá em Viçosa, para meu pai terminar o mestrado. Aí ele foi para o Instituto de Economia Agrícola, que você conhece. Então, nós ficamos em São Paulo até 74. Em 74, ele foi contratado para dar aula na Exalc. Aí nós fomos para Piracicaba, ele já saiu. Em 77, 78, nós tivemos a oportunidade de morar em West Lafayette, em Indiana, Estados Unidos, onde fica lá a Purdue University. Aí voltamos para Piracicaba, fiquei em Piracicaba de 79 até 91, período que eu fiz lá a Exalc, né, o Colégio Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz está carimbado aqui, né, porque foi toda a minha trajetória no colégio, no cursinho, na faculdade. Aí fui para São Paulo, 91 até 96. Aí eu passei no final de 95, começo de 96, aqui na USP, em Ribeirão Preto. E aí Ribeirão foi a nossa moradia durante todo esse período, com exceção de 3 anos, Carlão. 98 e 99 eu morei na Holanda para fazer o meu doutorado sanduíche, e 2013 em West Lafayette, Indiana, onde é a Purdue University, aí eu voltei como professor. E estou aqui em Ribeirão Preto, passo parte da semana em São Paulo para dar aula lá na GV também. Enfim, hoje essa que é a vida aí, mas conhecer um pouquinho das cidades aonde eu vivi aí na minha vida. E a minha esposa é de Americana, né? Ela foi para Piracicaba, a gente se conheceu lá, e aí casamos, e então também Americana tem um pedacinho do meu coração aí. Que beleza! Como é que foi o começo da sua vida profissional aqui no Brasil, até virar o empresário que a gente sabe que você é hoje, líder aí da marca Strati? Aliás, eu quero aproveitar e falar que a marca Strati está sempre presente aqui na nossa revista Agro Revenda, trazendo páginas e mais páginas de inteligência pura aqui para a nossa plataforma Agro Revenda. Eu queria agradecer vocês aí da marca Strati em público. Obrigado, Carlão. Então, eu fiz lá agronomia, né, na Exalc, engenharia agronômica. Aí eu terminei, fui fazer o mestrado. E como eu sempre gostei de gestão, de administração, eu tinha a chance de fazer em economia agrícola, que eu passei também lá na Exalc, mas eu passei no ADM na FEA. E aí lá tive assim uma experiência sensacional, que foi conhecer e trabalhar por 30 anos, né, com o professor Décio Zilberstein. Fiz também lá o doutorado, Carlão, direto, logo depois de defender a tese, fiz o doutorado lá na FEA com o professor Marcos Campomar, e daí já o doutorado eu estava parte em São Paulo e parte aqui, né? Inesquecível, viajar toda semana para ir lá fazer os créditos, um período incrível, né? E aí aqui em Ribeirão Preto, quando eu cheguei, trouxemos o Pensa para cá, que era o programa de agronegócios, em 96. 2004, nós resolvemos dar um passo mais para fora da universidade, que era criar uma empresa.
e onde pudesse ter estagiários, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, e aí tem a Markstrat que você conheceu, que hoje estamos aí em 15 sócios, 80 pessoas trabalham lá, e eu tenho um orgulho muito grande de ter criado essa empresa, junto com mais 4, 5 amigos, né, e parceiros, e hoje você tem uma das principais consultorias aí no agronegócio. Então, um pouco é essa a história. A minha vida antes da pandemia era dividida nas aulas, né, fisicamente, tanto aqui na USP, onde em 2017, 2018, eu passei a ser tempo parcial para poder me dedicar mais à Markstrat. Tive um convite da GV para também montar a área de agronegócios lá na administração. As mesmas matérias, Carlão, que os meninos aqui têm na USP, de agro, optativas, tem na GV. Com isso, você vai conseguindo formar mais pessoas, e aí, talvez só para fechar, né, além das palestras, dos projetos, o meu orgulho principal, você fala, qual é o produto principal seu? Ter ajudado a formar 1.500 administradores de empresas. Ao longo de 25 anos na USP, 5 já agora na GV, são 1.500 jovens que estão aí ajudando na inovação, no empreendedorismo, né? Esse, para mim, é o legado principal, é a formação de talentos, né? A criação de oportunidades para as pessoas, tanto na graduação, como os quase 40 que eu orientei aí de doutorado e de mestrado. Então, aí, Carlão, acho que é o legado principal. Eu queria falar um pouquinho de Brasil agora, e você esteve nos mostrando lá no COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, falando sobre números do Brasil, trazendo dados mais atuais de como o Brasil cresceu imensamente, a participação do Brasil em várias culturas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é importante. E decorrência disso, o tema de mais do que, vamos dizer assim, olhar no retrovisor, é olhar no para-brisa e ver o que vem por aí. E eu acho que você trouxe ideias extraordinárias, e é um pouquinho sobre isso que eu queria debater. Quando que a gente imaginaria que o Brasil chegaria igual agora, em 21, provavelmente nós vamos ter 51% do mercado mundial de soja. A gente tem quase 80% do mercado mundial daquilo que é transacionado de suco de laranja. Açúcar, né? Voltamos a ter quase 50% com a beleza da exportação do ano passado. Frango, Carlão, 33%. Né? Boi, 25%. Nós vimos... Até milho, né? Até milho nós estamos com... Milho, você me lembrou bem. O milho talvez seja o que tem mais a porteira aberta hoje, porque tem um monte de países que precisam. A exportação do Brasil não é dependente de um país só, né, Carlão? Nós temos etanol de milho bombando aqui dentro, vamos para 8 bilhões de litros em 2030, e todo mundo agora, nós precisamos de choque de oferta, né? Você lembrou bem. Então, foram 30 anos espetaculares, onde a gente viu o Brasil, de um país importador e quase que ignorado, ser o mais admirado. E eu posso dizer isso, que a gente vai, eles ficam esperando a gente falar para ouvir. Então, o que me orgulha, Carlão, que não é só o agro, as cadeias do agro, as empresas estão sendo reconhecidas por práticas de gestão, de sustentabilidade integrada e mais um monte de outras coisas. Então, assim, retrovisor, 30 anos maravilhosos. Na sua fala lá no COSAG, você falou muito bem e trouxe para nós brilhantemente quais são essas, vamos dizer assim, essas estratégias para o Brasil se tornar efetivamente o fornecedor mundial sustentável, como você chama, de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que a sociedade brasileira, ela cada vez mais, e na pandemia nós levantamos muito essa régua, descobriu que o nosso negócio é fazer alimento, bioenergia e agroprodutos, como roupa, couro. E esse caminho está aberto para nós, cada vez mais, nos consolidarmos nesse posicionamento. É o fornecedor mundial sustentável de alimentos. Tem outros países buscando, vai ter gente tentando atrapalhar, nós temos que trabalhar muito, mas é esse, Carlão. E como você falou, são 3 estratégias principais. Liderança de custo, ser o melhor do mundo na produção,
no custo de cada cadeia produtiva integrada, diferenciação, usar todo o pacote de imagem ambiental, o storytelling, né? A intimidade com o consumidor final, o serviço, diferenciação, e o terceiro e não menos importante, a ação coletiva. Cooperativas fortes, dominando a logística mundial, porque nós temos 51% da soja no mundo, né? Por que nós não temos um domínio maior nisso? Então, nós vamos precisar de mais ação coletiva, cooperação, associativismo. Essas são as estratégias que você tem que ter projetos em cada uma delas para melhorar, Carlão, para atingir o posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, trazer esse dinheiro todo para o Brasil e fazer o que nós precisamos, né, Carlão? Gerar o desenvolvimento, criando oportunidades para as pessoas. Na questão de custo, do conceito de que está mudando na gestão das fazendas, você está falando em gestão por metro quadrado. Em relação à diferenciação, uma coisa que sempre fala, mas o Brasil exporta commodities, não sei o quê, eu quero saber o seguinte, não é bem assim, o Brasil já está exportando valor agregado, eu também queria que você comentasse sobre isso. E o terceiro, que é a questão das cooperativas, como é que as cooperativas podem... Eu sei que cooperativa é um conjunto já de união de várias forças, mas dá para fazer uma, vamos dizer assim, uma cooperativa das cooperativas? É por aí a história. A agricultura, na variável custo, com todo o imageamento, monitoramento, dado, startups que estão sendo criadas, drone e tal, essa frase é minha, que morreu o hectare e nasceu o metro quadrado. A gestão por metro quadrado vai permitir uma eficiência muito melhor. Você não vai precisar jogar produto em todo lugar, né? Você vai aplicar o produto só em cima da planta daninha. Tem um monte de coisa acontecendo aí. Isso vai ser bom para custo. Na diferenciação, nós estamos com empresas brasileiras, produção feita aqui no Brasil, por brasileiros ou não, estão colocando produtos goiabada, produtos finais já na gôndola, frango processado já lá na gôndola. Eu acho que essa agenda, Carlão, é uma que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Como que eu consigo galgar etapas, chegar do lado, né? O nosso setor de suco de laranja, por exemplo, ele fez o que ele podia, ele jogou os tentáculos lá do lado dos clientes. O cara precisou de suco, ele abre a torneira. Você precisa de suco, está aqui, ó. Os caras têm que olhar para o Brasil, falar: o Brasil é a minha solução, é quem resolve o meu problema. Tá? Então, isso aí na diferenciação. No caso da ação coletiva, o que eu gostaria muito de ver, e quero trabalhar com a OCB nesse sentido, é que nós unificássemos mais a exportação, sabe, Carlão? O que o açúcar conseguiu fazer com a Copersucar, eu gostaria de ver as cooperativas Santa Catarina, do Paraná, mais unidas no processo exportador, preservando as suas identidades, mas fazendo um trabalho que permita, por exemplo, colocar um terminal lá em Bangladesh. E aí, Bangladesh, que está crescendo bastante a compra de produtos do Brasil, entre outros países, nós vamos chegar lá do lado, né, com serviço, facilitar a vida do comprador. Então, assim, seria um sonho, né, que a gente tivesse uma Cooper Foods, uma Cooper Soy BR, né, que pudesse seguir o exemplo feito pela Dinamarca, o exemplo feito pela Nova Zelândia, e tivéssemos uma unificação maior. Isso traz redução de custo administrativo, redução de custo de viagem, prospecção internacional, eficiência logística e permite fazer os passos que a Copersucar fez, fincar as bandeiras em diversos lugares do mundo. Então, eu acho que para o cooperativismo precisaria um pouco mais de cooperação, principalmente no ataque a esse promissor mercado internacional. Seria fundamental para a estratégia Brasil fornecedor mundial. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço. Muito obrigado, Marcos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Valeu, Marcos. Valeu, obrigado. Um abração.